Aleluia. Glória a Deus. Não sei se deu certo aí, Thalia. Deu certo? Pronto. Pedi para o pessoal gerar uma imagem aí. Eu não sei se conseguiram. Se conseguir ou quando conseguir, se puder colocar aí no telão, eu agradeço. Silêncio, né? Dê um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Sabe, gente, existe algo no meu coração para compartilhar com vocês hoje, né? Eu estava conversando com o Espírito Santo essa semana e surgiu um tema no meu coração e eu até tinha preparado a ministração já com antecedência, né? E aquilo já queria compartilhar aquilo há um tempo, mas o Espírito Santo disse, não, segura isso aí, isso não é para agora não, vamos compartilhar outra coisa. E eu queria compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo me fez mudar a direção daquilo que eu ia falar. Mas bom é a gente estar sensível ao Espírito para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. E se Ele quis falar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre esse assunto, amém? Eu queria falar com você sobre aquilo que tem te influenciado, né? Qual é o tipo de influência que você tem deixado chegar até você? E quando eu falo de influência, eu falo de influência mesmo de evangelho, né? A gente tem hoje uma oferta muito grande de pessoas nas redes sociais e de outros ministros também que estão aí disponíveis e acabam, às vezes por uma publicação, às vezes por um vídeo que solta, aquela pessoa ela se destaca, ela cresce o número de seguidores e de repente nós estamos ali consumindo daquele conteúdo. E você está consumindo, mas eu quero trazer um cuidado com você, que eu acho que é um cuidado que o Espírito Santo tem. A gente falar um pouquinho sobre essa questão de absorver o conteúdo, de absorver aquilo que está disponível para a gente. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, eu queria que você abrisse lá, 1 Timóteo. Diz assim, o Espírito, vou ler na NVT, tá? O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Diga comigo, cuja consciência está morta. E esses dias eu tenho mergulhado um pouco naquilo que Paulo tem falado e falou à igreja de Coríntios, falou a Timóteo, falou a Tito, e por muitas vezes Paulo traz essa instrução, cuidado com aquilo que com aquelas pessoas que estão chegando, estão trazendo um ensino e um ensino diferente daquilo que a gente tem manifestado, daquilo que a gente tem pregado, daquilo que a gente tem ensinado. E sabe que a gente precisa ter uma direção e uma instrução do Espírito Santo para que a gente possa absorver a verdade do Evangelho e absorver aquilo que a palavra diz, porque a gente não pode estar à mercê de pessoas que pregam o Evangelho de qualquer forma, amém? É muito comum você ver hoje em dia um Evangelho que está disponível como oferta, que está ali disponível como se estivesse numa prateleira de um supermercado e qualquer pessoa pode pegar aquilo que lhe convém. Como você chegasse num supermercado e tivesse uma oferta ali de mercadoria e você chegasse naquele ambiente e isso aqui do Evangelho eu quero. Não, isso aqui já está num preço muito alto, eu não vou deixar isso aqui. Não, isso aqui deixa para lá. Mas aquele que está me ofertando e que faz bem para mim, para a minha carne, não, isso aqui eu concordo. Não, mas isso eu não concordo. E sabe, o Evangelho não é isso. Existem princípios, existem valores. Diga, eu estou em um reino e esse reino tem regras. Esse reino tem limites a serem seguidos e estabelecidos. Quando você vai numa BR, por exemplo, existe uma placa que tem uma sinalização, ande a 80, ande a 100. Se você passar daquele limite, vai acontecer com você alguma punição, alguma multa vai chegar ali, algum momento vai chegar um preço, vai ser pago por aquilo. E eu pedi para os meninos fazerem essa arte aí como se fosse uma prateleira mesmo. Porque existe hoje em dia isso, sabe? Vende-se evangelho, se prega o amor como se o amor fosse qualquer coisa. Sabe? E o verdadeiro amor,
ele não é um amor que aceita tudo. O amor de Cristo, ele nos traz para um ambiente de estar constrangido, a ponto de aquele ambiente de constrangimento me provocar uma mudança, uma necessidade de mudar. Eu não posso vir para Cristo e achar que as minhas condutas, que a minha moralidade, que tudo aquilo que eu faço vai continuar sendo da mesma forma. A palavra não fala sobre isso. A palavra fala para você se achegar ao Senhor, venha a mim. Venha a mim. Mas nessa condição de você vir, existe também um processo para você ser lavado, e você ser lavado pela palavra, porque é ela que nos purifica, é ela que nos limpa, sabe? E a palavra de Deus é verdadeira. Paulo diz, olha, seja a palavra verdadeira e todo homem mentiroso. Então eu não posso pegar um ensino de uma pessoa sem considerar aquilo que a palavra diz a respeito dela. É isso que está falando aqui em 1 Timóteo. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns vão se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. O que é a consciência morta? A consciência que simplesmente ela não opera ou opera de forma pervertida, emitindo julgamentos que se opõem à verdade da palavra. Às vezes tem pessoas que pegam a palavra e tudo bem, a palavra diz exatamente aquilo que ela está dizendo, mas tem pessoas que vão lá e num versículo isolado ou alguma coisa do tipo, distorcem aquele ensino e dizem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí as pessoas dizem, mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou da forma como eu sou. Realmente Deus amou você da forma como você é, e Ele ama. Mas sabe, nessa condição de amor, o amor provoca em nós crescimento, mudança. Então quando você vem para Cristo, nessa condição de que Ele te amou, você não pode manter as mesmas condições e as mesmas práticas. E eu estou falando isso, que isso é progressivo. Quando você vai para um ambiente onde tem muita sujidade, você se suja muito, é natural que o seu tempo de banho ele demore mais, porque você precisa de maior tempo para você se limpar. E às vezes você chega dentro de um contexto de igreja, e é necessário que às vezes alguns processos eles demorem mesmo a acontecer. Diga processo. Processo indica algo que é contínuo. Continuamente nós estamos mudando, continuamente nós estamos melhorando. Quando nós chegamos nesse ambiente, existe um desejo do Espírito Santo em que nós consideremos aquilo que a palavra fala, aquilo que Ele instrui, para que Ele possa realmente provocar uma mudança dentro de nós. Diga, mudança requer duas partes. A minha parte, o meu interesse e o Espírito Santo. Quando nós nos deixamos ser transformados por Ele, as nossas necessidades elas vão ser, aquilo que acontece na nossa vida progressivamente vai sendo transformado. Lá em Tito 1,16 diz assim, que algumas pessoas ensinam, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Sabe, deixa eu te dizer algo. O fato de uma pessoa ter milhares de seguidores numa rede social não é parâmetro para você confiar no ensino dela. Você precisa saber se aquilo que aquela pessoa ela está falando, ela está dizendo, está dentro da palavra. Você precisa ouvir ao Espírito Santo. E sabe, tem coisa que arranha dentro de você, parece arame farpado. Você precisa considerar a palavra. Graças a Deus nós estamos no ministério onde a palavra ela é revelada. E você pode pegar esse ensino e você pode aplicar na sua vida. Tem muita gente que está aí seguindo pessoas e diz, mas eu concordo com esse ensino. Ei, você não precisa concordar com a pessoa não, você precisa concordar com a palavra de Deus. Eu concordo com aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz que é assim, é assim. Fazer menção do pastor João Roberto, uma vez ministrando, ele disse aqui, estou fechado com a palavra. Se a palavra diz que é assim e acabou. Embora alguém diga o contrário. A minha referência é a palavra. Alex, tem coisas que não estão explícitas na palavra.
tem coisa que às vezes eu percebo e eu acho que isso aqui tudo bem, sabe? Mas se você não tem certeza, porque você não tem a condição de pegar aquela palavra e ter uma certeza daquilo que está lhe afirmando, o Senhor disse, Jesus, Ele disse, eu vou deixar o Espírito, o Consolador, outro Consolador, e Ele vos mostrará toda a verdade. Então deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele é capaz de tirar todas as nossas dúvidas. Se nós contarmos com Ele, se nós absorvermos aquilo que Ele quer ensinar, aquilo que Ele quer promover, eu vou ter a liberdade de fazer boas escolhas, de ser conduzido. E aí, eu não estou dizendo aqui para você, Alex, você está dizendo que eu não posso ouvir ninguém que está aí da internet. Não, você pode ouvir, você pode seguir pessoas, mas você precisa ter um parâmetro, e esse parâmetro é a palavra, é aquilo que você recebe. Se você se deixar ser conduzido pela palavra, existe um risco mínimo de você errar. Nós erramos quando nós não ouvimos aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso respeito, para a gente, aquilo que o Espírito Santo tem para nos direcionar, nos guiar, sabe? E você não precisa buscar pessoas que tenham uma fora desse ambiente. Eu não sei se alguém aqui ouviu um áudio que eu mandei no grupo aí um dia desse. Alguém chegou a ouvir? De uma experiência que eu tive, né? Eu estava na casa da minha sogra. Eu gosto muito de comer, né? E quem é que gosta de comer aqui? Amém? E eu gosto de comer coisas boas, identificar algumas coisas. E eu estava lá preparando uma verdurinha, né? E na verdura geralmente eu gosto de colocar azeite, né? Fazer um preparozinho. E naquele dia eu peguei um azeite, uma marca diferente que a gente está acostumado a utilizar, e eu fui olhar a composição daquele azeite. E na composição daquele azeite, azeite de oliva, ele só tinha 20% de azeite de oliva e os 80% era de azeite de soja. Ou azeite não, né? De óleo de soja. E eu disse, rapaz, isso aqui está errado, né? Mas eu creio que, sabe que quando você vai no supermercado, não sei se você já entrou no supermercado, mas quando você vai no supermercado tem uma prateleira lá, que as prateleiras ficam geralmente os óleos comestíveis, tudo fica num ambiente lá. E aquilo estava misturado naquele ambiente. Sabe? Entenda onde eu quero chegar. Existem pessoas que se apresentam como um azeite verdadeiro. Que o frasco está beleza, que às vezes até fala 20% de verdade, mas os 80% estão fora. E aquilo que o gosto é diferente. Se você prova o azeite verdadeiro, se você prova a palavra que é verdade, quando algo que é estranho chega na sua apresenta para você, você vai dizer, isso aqui eu vou escantear. Isso aqui não é de Deus. Sabe? Então toma cuidado com aquilo que você está consumindo, como achando que é verdadeiro, mas na verdade existe só 20% de verdade ali, os 80% restante é uma mistura. Mas deixa eu te dizer, existe um evangelho puro. Existe algo puro disponível para que você possa se alimentar, para que você possa viver disso. Não se deixe levar, sabe? Considera aquilo que as pessoas mais experientes que você falam desse ministério. Sabe uma das coisas que eu faço quando eu vou seguir alguém nas redes sociais? Que eu vejo, às vezes eu olho uma publicação ali, eu vejo alguma verdade, e eu entro no perfil daquela pessoa, e às vezes eu vou olhar quem é que está seguindo ela. Se existe alguma referência desse ministério aqui seguindo ela, às vezes eu não, é confiável, fulano está seguindo. Às vezes eu entro lá, Tiago Freitas estava lá seguindo, eu digo, opa, se Tiago segue, então, dá certo. Aí eu vejo lá, Fernando Leal, opa, se está ok, então eu posso seguir aqui. Sabe, existem pessoas que são referências para você aqui, das quais você pode ter um alimento puro. E eu te aconselho mesmo a buscar nas nossas mídias sociais, no nosso YouTube, se alimentar daquilo que está disponível para você nesse ambiente. E também daquelas pessoas que esse ministério ele referencia. Existem pessoas que os nossos pastores, o nosso apóstolo, às vezes eles convidam para estar aqui, tem um aval, tem uma disposição. Então você diz, se tem o aval da minha liderança, eu vou estar atento, eu vou observar, eu vou olhar isso aqui. Então toma cuidado em relação a essas pessoas cuja consciência está morta,
cujo ensino parece ok, mas não está. Existem pessoas que aparentam ser verdadeiras naquilo que fazem, mas não possuem uma vida sólida. Quando essas pessoas são confrontadas, elas não aceitam a verdade da palavra, mas elas buscam seus próprios interesses. Falam como se fossem de Cristo, mas vivem como se fosse do diabo. Sabe, existem pessoas que vão aparentar, mas uma ou outra vez ela vai soltar um indicativo, uma sugestão de que a palavra não é 100% para ela. Porque aquilo que é verdadeiro permanece sólido. Mas quando há falsidade, em algum momento aquilo vai aparecer. Porque a palavra do Senhor fala que não há nada oculto que não seja revelado. Então nós precisamos estar atentos, sobretudo nesse ambiente de rede social, gente. Existe muita oferta. E se você não tiver cuidado de observar algumas coisas, você pode estar recebendo aos poucos uma injeção de veneno e aquilo para você no final vai gerar morte. Sabe? E existe um cuidado do Espírito Santo em relação a isso. Nós estamos passando por um tempo de transformação, você crê nisso? Então nós tivemos aqui 2 cultos maravilhosos, onde o Espírito Santo se moveu através da vida de João, através da vida de Suane, trazendo algumas mudanças de conduta, de mentalidade mesmo, de como se portar dentro da igreja, de como considerar esse ambiente, de como considerar a presença do Senhor. E considera também aquilo que a palavra fala, porque quando a gente vê aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso vai se destacar muito rápido nos nossos olhos. Se eu estiver cheio de verdade, a mentira ela não vai chegar até mim, porque eu vou saber discernir, sabe? O Espírito Santo ele é o nosso auxiliador nesse processo. Você pode contar com ele para identificar, eu posso seguir essa pessoa uma vez, hoje nem tanto, posso até voltar com esse hábito. Mas sabe que algumas vezes eu ia até comprar alguma roupa, e eu dizia ao Espírito Santo, eu compro essa roupa ou eu compro essa? Qual é melhor para eu comprar? E por que não fazer isso com quem a gente segue ou deixa de seguir? Espírito Santo, é válido seguir essa pessoa? Eu posso considerar a vida dela? Isso vai trazer benefício? Isso vai me acrescentar? Sabe, gente, nós estamos num tempo que a palavra fala que são tempos difíceis. Nós estamos num tempo em que, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 e 5, vou ler só o 5 aqui para você, para não tomar tanto tempo, diz assim, 2 Timóteo 3, 5, falando sobre as pessoas desses últimos tempos, né? Diz, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E o conselho de Paulo para Timóteo nesse contexto é, fique longe de gente assim. Então nós precisamos atentar, gente, para essas pessoas que aparentemente se dizem cristãs. E olhe, eu não vou citar nomes, mas existe uma gama de pessoas aí do meio que se diz gospel, que tem uma aparência religiosa, mas que, meu Deus do céu, quando alguém repreende ela diz, eu estou com a minha verdade e não abro da minha verdade. Mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus é a verdade. E eu preciso estar atento àquilo que a palavra diz. E eu trago também outro conselho aqui que surgiu no meu coração agora. Não sejamos essas pessoas que aparentemente são religiosas, mas quando um conselho chega, quando o poder de Deus, que é capaz de causar transformação e uma verdadeira devoção, é uma entrega total, verdadeira, é provocada dentro do nosso coração, a gente não se permite ser transformado nem mudado. Porque é muito fácil também a gente falar às vezes de algo que está fora, mas a gente às vezes precisa trazer para nós mesmos aqui, avaliarmos a nossa condição. Eu estou nessa condição apenas de ficar aparentemente numa religiosidade, não, está tudo bem. Mas se meu líder traz uma correção, não convém que tu vá para aquele ambiente. Não, isso aí eu não aceito. Não convém que eu faça tal prática. Eu estou fazendo até hoje, está tudo bem. Isso aí não vai fazer nenhum dano para a minha vida não. Ei, deixa eu te dizer, uma hora a conta chega.
você precisa estar atento aos conselhos do Senhor para a sua vida. Você precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Olha, não é só você sair por aí pregando o Evangelho, falando, mas a palavra fala também que o soldado de Cristo, ele não se envolve com as coisas desse mundo. Nós precisamos estar tão conscientes, como foi orado aqui, tão conscientes de quem nós somos, de que o amor pelo mundo, de que o amor pelas coisas do mundo não me atingem, não me provocam desejo, a concupiscência, como João fala. Eu preciso estar tão consciente de quem eu sou em Cristo, que aquilo que se apresenta para mim como uma atração, eu jogo para outro lado, eu escanteio aquilo. Mas isso só acontece quando nós estamos mergulhados na palavra do Senhor. Quando nós estamos mergulhados nesse momento de comunhão. Quando nós colocamos o Espírito Santo e reconhecemos a sua presença. Nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo nesses tempos difíceis. Porque sabe, às vezes vão se apresentar coisas para você como verdadeira, que você pode dizer como a palavra fala, coisas que até aqueles que estão envolvidos no contexto da igreja podem ser enganados, até os fiéis podem ser enganados. Olha como isso é sério. Então, com quem eu devo contar? Você deve contar com uma pessoa do Espírito Santo, mergulha na palavra, mergulha naquilo que está ali. Espírito Santo, eu preciso do teu conselho, eu preciso da tua instrução. Busca a tua liderança também, porque existe conselho na tua liderança. Antes de tomar uma atitude, antes de fazer algo drástico, busca alguém para te aconselhar, para te instruir. Amém? Nós estamos aqui crescendo, dê um glória a Deus. Você está tão quieto. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Eu anotei aqui. Não precisamos buscar pessoas que falem aquilo que a gente acha que é certo, que a nossa opinião corrobora, está alinhada. Concordo com fulano, vou ouvir, vou seguir a opinião. Nós não vivemos de opinião, nós vivemos da verdade da palavra. Não precisamos de pessoas que afaguem o nosso ego, precisamos de pessoas que nos digam a verdade da palavra. Você não precisa de ninguém afagando o seu ego, dizendo para você, alisando você, e está tudo bem, permanece na tua prática que vai dar tudo certo no final. Ei, foge de gente assim. Você precisa estar perto de pessoas que te confrontem mesmo, porque pessoas que te confrontam, elas querem o teu crescimento, elas querem o teu avanço. Se você está perto de alguém que só te alisa, que só fala para você, está tudo bem, está tudo permitido, tudo é lícito, você pode avançar nessa prática, foge de gente assim. Você precisa estar perto de gente que chegue para você e diz: ó, muda o teu comportamento, isso que você está fazendo vai causar um dano para você. Você vai morrer. A palavra fala que existem planos que para o homem parecem estar certos, lá em Provérbios, mas no final eles provocam morte. E às vezes você pode até achar que aquilo que você está fazendo está certo, mas está te levando para um caminho de morte. Você precisa estar atento àquilo que a palavra diz. Diga: eu preciso estar atento. Não seja infantil. Não deixe se levar por qualquer vento de doutrina. Lá em Efésios 4,14 diz: o propósito, na versão NVI, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe que existem pessoas que não estão interessadas com o teu crescimento? Existem pessoas que estão interessadas verdadeiramente com o
teu ambiente ali, que você esteja no ambiente do culto delas, que você esteja contribuindo, que você esteja fazendo com que aquele pensamento, aquela bandeira que eles levantam, siga em frente. Mas deixa eu te dizer, o evangelho que nós seguimos é um evangelho mesmo de confronto. Antes de Jesus pisar na terra, ou no período que ele já estava por ali, mas ainda não tinha assumido seu ministério, João Batista dizia para os mais altos fariseus: olha, se arrependam, raça de víbora, porque o reino de Deus chegou até vocês. Não sei se você pensou sobre isso. Você já imaginou numa igreja como essa? Às vezes a gente chegar para você e dizer: você é uma víbora, se arrependa. Qual era a disposição do seu coração em relação a isso? Corações ensináveis. Diga: Pai, eu almejo e eu tenho um coração ensinável. Um coração disponível, gente, para ser corrigido mesmo. Como foi falado semana passada, eu até citei aqui, Deus corrige aquele que ama. Quando você se permite ser banhado pela palavra de Deus, deixar que a palavra, em alguns momentos mesmo, ela te corrija, porque a palavra ela vai provocar isso dentro de você. O constrangimento. E a partir do momento que ela traz um constrangimento para você, ela traz também uma mudança de direção, que é aquilo que a gente chama de arrependimento. Então nós precisamos acolher a palavra de Deus como uma boa semente dentro do nosso coração e deixar que, mesmo que às vezes dura como ela é em algumas circunstâncias da nossa vida, aquela dureza ela provoque em nós uma mudança, ela amoleça o nosso coração, de maneira que quando o Espírito vier com a sua água, ele possa purificar, ele possa limpar, ele possa manter aquele ambiente ali, aquele ambiente de santidade dentro de você, o temor do Senhor. Nós precisamos estar conscientes da palavra. E eu quero trazer algumas instruções para você em relação a você identificar o verdadeiro ensino. Lá em Paulo também falando aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: ponham à prova tudo o que é dito e fiquem o que é bom. Não quero entrar no mérito da doutrina aqui, que ele está falando sobre profecias, mas eu acredito que esse versículo aqui, ele se aplica também a todo o contexto de nossa vida, sabe? Observe tudo. Tenha cuidado em reter aquilo que é bom, em avaliar aquilo que é bom. A gente precisa ser prudente nesse sentido. Analisar em situações. A palavra fala: sejam simples como pombas, prudentes como serpentes. A gente precisa ser prudente, né? Eu estava vendo algumas coisas de Rick Renner, ele falando sobre essa questão da serpente. O que é que a serpente faz, né? A serpente, ela sabe muito bem se camuflar em determinados ambientes. Ela sabe agarrar as oportunidades de receber aquilo que é certo, né? De estar ali com uma presa disponível para ela, e ela chegar na hora certa e agarrar aquela presa. Sabe, nós precisamos ter essa sensibilidade e essa prudência de agarrar aquilo que é bom na hora certa, de deixar passar aquilo que não tem interesse. Estar sensível também para reconhecer os ambientes. Uma cobra, ela não fica exposta em todo ambiente. Uma serpente, ela não fica exposta em todo ambiente. Porque se ela ficar, às vezes, em algum ambiente ali que provoque dano para ela, ela vai ser morta. Sabe? Então você precisa ter a simplicidade de uma pomba, mas também ter a prudência de uma serpente. Saber identificar as horas certas, os momentos certos, saber absorver aquilo que é bom para você. Lá em Atos 11:17 diz: os judeus que moravam em Bereia, eles tinham a mente mais abertas do que os de Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Diga: grande interesse. Mas todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Diga aí, se Paulo e Silas chegassem para pregar para você hoje, você ia contestar aí? Mas eu quero dizer para você, esses cristãos aqui, eles observaram: é Paulo e Silas, mas vamos considerar, ver se essas palavras que eles estão falando ali são verdade. Então nós precisamos estar atentos ao ensino que nós recebemos. E glória a Deus pela igreja que nós temos, porque nós temos um ensino aqui muito refinado. Pessoas que estão estudando a palavra, estão diariamente como esses cristãos bereanos,
né, aplicados a absorver aquilo que Deus tem e dentro da verdade da palavra. Nós não podemos ser negligentes ao ensino, nós não podemos ser negligentes àquilo que Deus tem para nos revelar através da palavra. A gente tem sido mergulhado nesse ambiente mesmo, de receber do Senhor, de estar na presença do Senhor, né? A gente está concluindo aí o 2º ano do Rema e está sendo maravilhoso, eu e Poli. E sabe como a gente enriquece absorvendo daquilo que está sendo ensinado ali. E eu quero te aconselhar mesmo, se você não fez ainda, né, ou se você parou no 1º ano, continua, persevera, porque existe muito para você aprender ali. Nós estamos realmente aprendendo muito, né, com os mestres que nós temos. Outra coisa, gente, como é que eu identifico alguém? Né? A palavra fala que uma árvore ela é identificada por seus frutos. Então, se você gosta de ouvir alguém, e aqui entenda, eu não estou dizendo para você que você vai deixar de acompanhar alguém ou de ouvir alguém em uma rede social, mas existem padrões que você precisa observar, e a gente está vendo isso. Existem falsos ensinos, existem espíritos enganadores, existem pessoas que trazem uma aparência de ser cristão, mas no contexto não é, certo? 20% de verdade, 80% de mentira, amém? Então, a gente tem as possibilidades. Existem pessoas que você vai ter lá a possibilidade de você absorver aquele conhecimento e dizer, isso aqui é bom. Lembra que eu falei já para você aqui, existem pessoas que os nossos líderes já seguem ali, tem o aval deles, e aí você pode ir lá e tem o selo de confiabilidade, não é? Então, tem o selo Fernando Leal de confiabilidade, alguns. Então, você pode observar se essas pessoas elas são realmente alguém que a nossa liderança dá esse aval, né? Dá essa possibilidade de você estar ali ouvindo, de você estar se alimentando. Porque deixa eu te dizer para você, se você se alimenta de algo estragado, em algum momento aquilo vai te causar uma má digestão. É ou não é? Amém? Então, às vezes aquilo não acontece de forma imediata. Às vezes você come, tem alimento que é assim, você comeu, corre para o banheiro. Mas tem alimento que você come, e aí ela demora umas 24 horas, 48 horas, e de repente aquele te causa um mal-estar. E aí você olha e diz, rapaz, foi aquilo que eu me alimentei. Sabe que a palavra de Deus não é diferente? Existem coisas assim que algumas pessoas pegam a palavra de Deus, vão distorcer aquilo, e você pode até aceitar aquilo como verdadeiro. Porque eu acho interessante o que esse versículo fala. Deixa eu voltar aqui para ver aqui. Amém. Mestres que buscam os seus próprios interesses, pessoas que vão dar aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Eu posso fazer tal coisa? Vou olhar lá fulano de tal dizendo, fulano de tal está dizendo que eu posso. Então, se fulano de tal está dizendo que eu posso, eu vou fazer, porque ele é uma grande referência aí a nível do Brasil. Então, tenha cuidado. Cuidado para você observar aquilo que verdadeiro. A palavra também fala lá em 2 Coríntios, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês toleram com muita facilidade. Então nós não podemos absorver com facilidade aquilo que está sendo disponibilizado aí para a gente à torta e à direita, como se fosse um self-service, como se fosse um mercado, onde você pode chegar e pegar qualquer coisa ali que diz respeito a você. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Um evangelho que se adeque à sua realidade. O evangelho não é como roupa não, cada um tem a sua medida não. Amém? Existe algo específico para você, mas dentro daquilo que a palavra fala que é verdadeiro. Você precisa acolher isso, absorver isso dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Estejam conscientes do verdadeiro ensino. A gente precisa ter consciência daquilo que a palavra fala. Busca considerar, né? Eu estou aqui há mais ou menos uns 3 anos nesse ministério. Passei 12 anos em outro lugar. E uma das coisas que quando Deus me direcionou para vir para cá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conhecer o lugar que eu estava. De que maneira?
eu já tinha uma familiaridade com o pastor João, de ouvir as ministrações dele, não conhecia ele pessoalmente, embora algumas pessoas da minha família conhecessem. Mas, vez ou outra, eu e Polly, a gente ouvia alguma coisa ali, e eu sempre admirei muito a pessoa dele e aquilo que ele ensinava. Então eu absorvi algumas coisas, e quando eu vim para cá, eu disse, eu preciso conhecer mais aquilo que está disponível para mim. Uma das coisas que eu foi para a base. Comecei a comprar os livros de Kenneth Hagin, todos. E estou a comprar, tem um monte ainda, né? Eu tenho que comprar um bocado. Mas eu comecei a comprar e me alimentar daquelas verdades. Porque deixa eu dizer para você, se você está chegando aqui agora, ou se você já está e não faz, você precisa conhecer aqueles que fundamentaram esse caminho para você. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar os livros mesmos e orar, e ler, e meditar sobre aquilo, e observar onde é que eu estou, quais são os valores, quais são os princípios. E você precisa conhecer as pessoas que estão acima de você. Amém? Por quê? 2 Timóteo 3, 10 e 14 diz assim, Paulo falando para Timóteo: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Nós precisamos estar atentos ao ensino das pessoas que estão aqui conosco. Então considera a tua liderança, considera o teu pastor, considera o ensino do apóstolo, considera os tantos ministros que passam por aqui. Pessoas que têm uma história de vida, pessoas que você está perto, pessoas que você pode conhecê-las, pessoas que você pode ver como é que elas se portam. É muito fácil, gente, viver uma vida atrás de um celular, sem que as pessoas conheçam a realidade da tua casa, sem que as pessoas saibam como é que você lida com seus parentes, com seus pais, com seus amigos, sem que as pessoas realmente saibam quais são os interesses que você tem ali por trás. Mas aqui nesse ambiente, você não está sozinho, você não é uma ovelha desgarrada não, você tem pastor. Então você não precisa estar se alimentando de toda bobagem e de toda cocheira que se coloca para você. Eu vou usar essa linguagem do sítio, né? Sabe, a ovelha, a gente chama de cocheira mesmo, das ovelhas comem ali, ou lugar de alimentação das ovelhas, né? E eu lembrei de uma coisa agora. A gente estava semana passada lá no terreno de João e tinha uma cachorrinha lá. E teve uma hora que Suane foi dar um negócio para a cachorrinha. E até a cachorra soube reconhecer que aquilo não era bom para ela. Que dirá você, meu amigo? Se a cachorra... Olha, porque você não sabe a situação que ela estava. Aquela cachorra era magra, a pobre estava sofrida. Mas se até um animal sabe reconhecer o que é um alimento bom para ele ou não, será que você não tem essa capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você dentro do corpo de Cristo? Você precisa avaliar, aprender, atentar para os homens de Deus que estão perto de nós. Absorver da vida deles, honrar a unção que está sobre a vida deles. Até o ponto de que se alguém criticar, você saber, olha, a vida de fulano não é assim não, eu conheço ele de perto, eu sei a história dele. Você também entrar como defensor daquela pessoa. Amém? Então considera. Porque Paulo estava tão consciente daquilo que ele estava falando ali para Timóteo. Ó, Timóteo, você me conhece. Tem pessoas que estão aí, estão ensinando alguma coisa, mas olha, o ensino que eu te falei é um ensino verdadeiro. E toma cuidado com a tua igreja também, para que a tua igreja ela não absorva desse conhecimento, mas pratica a verdade daquilo que eu te disse. Aleluia. 1 Tessalonicenses falando sobre isso também, sobre honra. Irmãos, honrem seus líderes. 1 Tessalonicenses 5,
12 e 13. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Diga comigo: meus líderes me dão orientações. E orientações que te levam para um caminho de vida. Nós estamos aqui, gente, e esse papel de liderança, ele é um papel que requer da gente muita disponibilidade, sabe? As pessoas que sobem aqui, elas não sobem aqui para te dar um alimento qualquer. Existe uma seleção de alimentos para você, da qual você pode se alimentar e ter a certeza de que aquilo vai ser benéfico para o teu espírito. Quando a gente está... Imagina um pai que um filho, ele está entrando ali no ambiente de alimentação e ele vai se alimentar e de repente existe algo estragado, algum mofo. Você acha que aquele pai, ele vai deixar aquela pessoa se alimentar daquilo, aquela criança se alimentar? Vai, David, deixar não? Deixaria a Thalita comer alguma coisa estragada? Existem pais aqui para você que refinam aquilo que você pode se alimentar ou não. Honra as pessoas que passam aqui. Honram, antes de dar honra a alguém que está fora desse lugar, honra as pessoas que estão aqui. Antes de você ter em alta estima um pregador que você nunca teve contato com ele, nunca viu, honra as pessoas que estão aqui. Ora por essas pessoas. Oferta na vida dessas pessoas. Considera o trabalho delas. Ao invés de você estar tendo em autoestima alguém que está longe de você. Honra os da tua casa. A palavra fala isso. Honra primeiro os da tua casa. Mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que você não deve considerar pessoas de outro ambiente. Mas eu estou dizendo que o respeito parte primeiro com os de casa e depois com os de fora. Amém? Aleluia. Estou terminando. Aleluia. Você precisa atentar. Que aí eu volto para 2 Timóteo 3, 1, 5. Diz assim: saiba que nos últimos dias haverão tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais. Serão ingratos e profanos. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres, em vez de amar a Deus. Cuidado com o tempo que você está vivendo. Nós estamos vivendo esse tempo. E você precisa do Espírito Santo e da Palavra, para que você se alimente de boas coisas nesse tempo. Amém? Eu encerro com isso, e eu quero indicar para você 2 livros que são muito bons. Inclusive, deixa eu ler algo para você. Esse livro, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, você precisa ter esse livro e se alimentar dele também. Rick Renner falando, ele diz: as evidências são abundantes, revelando até que ponto o engano e uma rebelião disseminada contra Deus e contra a sua palavra já avançaram no mundo. Hoje somos testemunhas de uma sociedade que está moralmente à deriva e sendo guiada, lamentavelmente, por presunçosos. Em outras palavras, esses líderes sustentam visões que flutuam, oscilam e mudam continuamente. As crenças deles são afetadas pela corrente de pensamento em constante mutação, pelas normas mais recentemente aceitas, sejam elas quais forem. Diga: eu não estou
sobre uma liderança que oscila. Você está sob uma liderança e num ambiente onde as pessoas reconhecem a palavra de Deus, se alimentam dela e reproduzem isso em sua vida. Amém? Outro livro importante para você ler nesse tempo é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Esse livro aqui eu acho que eu já estou na segunda leitura dele. Então você precisa ler, reler, se alimentar da palavra e considerar a pessoa do Espírito Santo. Porque em algumas situações pode ser que você queira talvez considerar um determinado ensino, mas se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo, aquilo vai arranhar dentro de você e ele vai te trazer uma instrução de que você não deve ouvir ou se alimentar daquilo. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé por um instante. Vamos orar um pouco. Considera essa palavra, considera aquilo que foi ensinado. Pede ajuda ao Espírito Santo para talvez varrer alguma coisa dentro de você, que você tenha ouvido, que tenha influenciado a sua vida, que alguém até aqui em cima às vezes pode ter dito para você desconsiderar aquilo, mas você resistiu àquilo e disse, não, isso aí eu vou levar, não preciso mudar isso na minha vida, eu não preciso deixar de seguir fulano de tal, eu considero fulano e está tudo bem, mas considera aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Tivemos cultos aqui maravilhosos, onde Ele tem tratado coisas conosco. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu te agradeço porque as Tuas palavras são verdade e vida.